Olá, muito bem-vindo. Você já me conhece, eu sou o professor Everton Canguçu, que junto com o professor Henry Nonaka, nós ficamos responsáveis pela disciplina de marketing do seu curso de administração. Muito bem, já é o nosso segundo encontro. Nós tivemos uma primeira teleaula, onde nós fizemos considerações, as quais consideramos as mais relevantes para a condução desse processo de ensino-aprendizagem a partir da metodologia ativa do KLS, em que o conceito é de sala de aula invertida, mas isso você já sabe bem. Então, para cada teleaula é necessário que você tenha realizado a sua preparação com antecedência, tenha lido o seu livro didático, tenha acionado as suas webaulas, para que nesse momento nós pudéssemos chegar a uma situação de apontar os principais conceitos que devem ser utilizados para a resolução, para a sua resolução das situações problema. Uma parte, mais uma chamada de atenção para a questão de que eventualmente eu vou utilizar materiais complementares a partir da câmera de documentos e esses materiais obviamente não estão presentes no seu material. É que o seu material é o que conta. Esses outros conteúdos são complementares. No entretanto, a pedidos, eu após a sua teleaula 4, vou compilar todos os elementos que foram colocados de forma adicional em cada uma das teleaulas e vou mandar para vocês num arquivo consolidado pelo seu fórum. Aí você vai poder ainda ter tempo de complementar os seus estudos com estas sugestões de resolução de situação-problema e conteúdos adicionais complementares que eu vou utilizar nesses nossos encontros. Quero te dar 2 avisos a pedido da sua coordenação de curso. O primeiro deles é que na próxima semana de carnaval, na quinta-feira, a sua aula acontecerá de maneira regular e normal. Portanto, na quinta-feira que vem, a aula vai transcorrer normalmente ao vivo. Nós estaremos aqui para, como equipe toda, fazer a viabilização dessa teleaula para vocês, da próxima teleaula, que vai ser a teleaula 3. No dia de segunda-feira, a teleaula estará sendo exibida para aquelas turmas de segunda de forma gravada. A aula, inclusive, já foi gravada para essa turma. Outro recado que a coordenação pediu que vocês prestassem bastante atenção é a respeito de já formarem os grupos para a realização das atividades da sua produção textual. E é preciso que você se adiante nessas providências para que evite os atropelos de final de hora, que podem atrapalhar o desempenho e, consequentemente, a avaliação que vocês vão ter a partir desse trabalho. E vocês sabem que a nota da produção textual é relevante no contexto geral da sua aprovação. Muito bem? Vamos então para a apresentação dessa nossa teleaula 2. Vamos passar para o nosso material. Muito bem. Nós estamos então aí com a nossa teleaula 2, que vai tratar do comportamento do consumidor. E a apresentação da mesma diz respeito a que nós temos uma competência nesta unidade 2 de conhecer técnicas para pesquisar e analisar o mercado e o comportamento do consumidor. E como é que esse comportamento, a compreensão de como é que funcionam os processos de decisão de compra, podem ser utilizados para nós segmentarmos o mercado. Segmentar o mercado é agrupá-lo em grupos menores, mas ainda assim substanciais, que sejam diferenciáveis e que nós possamos acionar para personalizar a oferta segundo um determinado tipo de característica daquele grupo menor. Então nós vamos analisar a tomada de decisões, como é que os modelos mentais que nós possuímos nos conduzem a esta tomada de decisões e o que são as formas heurísticas, que são aquelas formas simplificadoras que vão nos levar a tomar decisões de maneira mais abreviada, mais simples. Os objetivos são compreender a importância de se saber como é que se faz a tomada de decisão por parte dos consumidores. Vamos identificar as influências que podem existir nesta tomada de decisão, analisar quais são os possíveis modelos mentais desses consumidores e a heurística. Prosseguindo e avançando, nós vamos ter aqui então um convite para o seu estudo. Como é que se dá uma análise de comportamento de consumidor? É a partir desses modelos mentais e das formas heurísticas que nós vamos definir e apresentar. O que é a segmentação?
e quais são as técnicas que auxiliam a análise de comportamento do consumidor. Muito bem, eu apresentei para vocês aí inicialmente esse conceito de segmentação. Segmentação é o reconhecimento, por meio de algumas práticas de marketing, de que nós devemos personalizar a nossa mensagem, personalizar a nossa oferta, personalizar os nossos preços. Para que isso aconteça, eu dependo das informações. Quando eu adquiro um volume substancial de informações e as organizo de forma adequada, eu adquiro conhecimento para tomar decisões inteligentes. As minhas decisões inteligentes são de oferecer algo que vá em alinhamento com as necessidades e desejos do meu consumidor. Então, todo aquele mercado grande, eu posso separar segundo algumas variáveis. Essas variáveis vão agrupar em segmentos, ou seja, em grupos menores do que todo o panorama geral, toda a população geral, aqueles que têm alguma característica que eu defini como comum entre eles. E a partir dessa definição, desse segmento, eu vou ter a possibilidade de, com o conhecimento e o estudo deste segmento, poder dar as melhores ações e práticas de marketing, oferecendo as melhores ofertas. Muito bem, as variáveis de segmentação, elas são os critérios que eu utilizo para separar o grupo grande em grupos menores. Então eu posso utilizar variáveis demográficas, por exemplo, como o estudo da idade, da renda, o estudo, por exemplo, do tamanho das famílias, o estudo das classes sociais em que elas estão inseridas. Eu posso também utilizar um outro tipo de variável, a variável geográfica. Onde essas pessoas moram, quais são os hábitos dessas pessoas. Posso utilizar as variáveis comportamentais. Como é que eu posso separar as pessoas, por exemplo, pela intensidade de consumo? Quais são aqueles que consomem mais, quais são aqueles que consomem medianamente, quais são aqueles que consomem pouco. E posso combinar as variáveis que são demográficas, essas de conhecimento das características de perfil, com as variáveis psicográficas, que são as ações psicológicas que de uma maneira inconsciente modulam e determinam como as pessoas se comportam. Então eu misturo essas duas variáveis e obtenho o que nós chamamos de variáveis psicográficas, como as pessoas como é a influência dos fatores psicológicos nas condições dessas pessoas combinada com as informações demográficas. Então essas são as variáveis de segmentação. Para que eu considere que um determinado grupo é um segmento, ele precisa ser substancial, ou seja, ele precisa ter um tamanho que seja considerável. Ele precisa ter alguma característica distintiva, então ele precisa ser diferenciável dos outros segmentos que vão estar agrupados segundo outras características. Ele precisa ser acionável, não adianta eu encontrar uma característica que pode, um grupo de pessoas com características apropriadas para aquilo que eu estou procurando desenvolver, se entretanto eles estiverem num mercado que eu não tenho acesso para fazer as minhas ofertas. Então isso tudo está relacionado com a segmentação. Já podemos avançar mais um pouquinho com o nosso material para tecer novas considerações a respeito da teleaula 2. Agora, antes de prosseguirmos, a gente vai se utilizar de um material muito bem preparado, é um vídeo de apresentação da unidade, que em suma vai dar uma noção de quais são os principais aspectos relevantes da teleaula 2. Acompanhe. Compreender o comportamento dos consumidores é fundamental para o sucesso das empresas. Quanto mais as empresas entenderem quais as reais necessidades e desejos dos consumidores, maior será a chance de desenvolverem produtos e serviços que atendam a essas necessidades, aumentando seu número de vendas e fortalecendo sua marca. Nessa unidade de planejamento e inteligência de marketing, conheceremos os elementos do comportamento do consumidor e como esse comportamento se forma através de suas vivências e influências. E nas SPs da unidade acompanharemos os desafios da internacionalização de uma franquia do ramo alimentício que quer expandir seus negócios para os Estados Unidos. Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Apresentada então essa vinheta, nós vamos agora conhecer quais são os conhecimentos prévios que são requeridos para você ter uma boa compreensão da nossa teleaula
2. Vamos lá, quais seriam esses conhecimentos? Vamos para o nosso material. Então, você deveria já ter feito algum tipo de estudo a respeito do que é a nossa análise SWOT, a nossa análise PEST, a visão baseada em recursos, a visão de análise das características dos recursos, se eles são valiosos, se são raros, de difícil imitação, e estão presentes numa empresa organizada, aquelas 5 forças do modelo de Porter, o grau de rivalidade entre os concorrentes, né? Nós temos aí o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a ameaça de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutivos, conceitos que nós abordamos, né? A análise SWOT, aquela que analisa as forças e fraquezas do negócio, as oportunidades e as ameaças que o mercado. Então, um segmento interno, olhar para dentro da empresa, outro segmento externo, olhar para fora. Então, nós também temos aí a análise PEST, que serve para analisar os fatores macroambientais de menos segurança para o empreendedor, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais e tecnológicos. Temos também como auxílio e base para esse nosso entendimento, estudo, então, da nossa teleaula 2, a questão da matriz BCG. A matriz BCG é aquela análise baseada no ciclo de vida do produto, que tem 4 quadrantes. Entre esses quadrantes, nós temos lá os produtos que estão na condição de estrela, que estão com produto com uma alta participação de mercado, num mercado que está em crescimento. E isso exige, então, ali um grande investimento para que esse produto estrela continue estrela. Nós temos também aquele produto que está numa situação de ser lançado, um produto novo no mercado em expansão, que nós não sabemos ainda como é que ele vai se comportar, que consideramos em questionamento. Temos o produto considerado pela matriz BCG, Boston Consulting Group, como na categoria de vaca leiteira, que é aquele produto que já tem uma grande participação, mas o mercado em que ele está inserido é um mercado que não está crescendo mais. Então, é um mercado que cresce pouco ou quase não cresce. E aí, ele ainda gera bastante caixa, mas tem poucas possibilidades de expansão. E a pior situação é do produto que está na sua condição de produto abacaxi, né, que é um produto, nós não temos com aquele produto nenhuma participação no mercado, e esse mercado também não está crescendo, a nossa participação é muito pequena, quase chega a ser irrisória, que é o pior cenário. Além disso, nós temos ali a matriz de Ansoff, que vai considerar o grau com que o produto é novo em relação ao grau em que o mercado é novo. Daí nós vamos ter situações em que um produto atual, que já existe no mercado já conhecido, a estratégia de penetração de mercado. Se o produto for novo no mercado já conhecido, a estratégia é de desenvolvimento do produto, que é novo. Se o mercado for novo e o produto já for antigo, a estratégia é de desenvolvimento do mercado. E quando houver um produto novo, no mercado novo, a nossa estratégia é de diversificação. Nós temos que procurar, e é a estratégia que pode exigir ou infligir maiores perdas para a empresa. Então nós temos também a matriz GE, a matriz McKinsey. Veja que nós temos uma série de ferramentas que nos ajuda a pesquisar o comportamento do consumidor, a analisar o ambiente em que a nossa empresa está inserida. Mas vamos, como é de costume nesse novo sistema, é um requisito do sistema KLS, vamos analisar qual é a situação geradora de aprendizagem, aquele grande pano de fundo do qual derivarão as 4 situações problema que você vai resolver com a minha orientação. Então vamos conhecer a situação geradora de problema. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. A situação problema 1, assim como as subsequentes 2, 3 e 4, elas são oriundas de uma situação geral de aprendizagem. Nesse caso em particular, nós vamos falar da Casa do Pão de Queijo, que é uma franquia que tem há mais de 40 anos e que atua nesse ramo de alimentação e que deseja, nessa situação
fictícia expandir seus negócios para o mercado norte-americano. Então, por isso eu preciso que você dê uma lidinha antes de começar a resolução da situação do problema na situação geral de aprendizagem. Vamos lá. Então aí está, Casa do Pão de Queijo, e agora a empresa foi convidada para abrir uma franquia em Nova York. Então nós temos que fazer a análise ambiental de Nova York, que se encontra em outro país, nos Estados Unidos. E aí a gente deve considerar então alguns aspectos culturais, né, e das subculturas que existem em Nova York. O nova-iorquino é viciado em trabalho, eles são workaholics. Gostam muito de comer fast foods, aquelas comidas muito gordurosas, têm um estilo de vida muito corrido, portanto são pessoas estressadas, que têm uma forma de se relacionar com as mídias digitais de intensa conexão e com isso conseguem ser bastante informados. Então vamos agora, depois que você já conheceu, ter um resuminho das 4 situações problemas. A primeira delas, que já foi apresentada na cápsula, conhecer os modelos mentais e heurísticos dos consumidores. Depois nós vamos analisar as culturas e subculturas que influenciam esse processo de tomada de decisão para identificar as melhores estratégias locais e globais. Vamos verificar em qual fase do estilo de vida estão os consumidores na SP3 e checar o comportamento dos consumidores com a interferência da internet e das mídias sociais. Então essa aqui, em qual fase de estilo de vida, nós vamos acrescentar aqui a palavra ciclo. Porque o estilo de vida, o que consomem as pessoas, depende de que fase, qual estágio, vamos colocar aqui a palavra estágio também, que está relacionada com essa situação, problema. Qual é o estágio do ciclo de vida que corresponde a um determinado estilo em que essas pessoas, consumidores, estão? E aí sim, na cápsula 1, a situação problema 1, conhecer os modelos mentais e heurísticos dos consumidores. O que você vai ter que fazer? Elaborar um relatório para a Casa do Pão de Queijo com um possível caminho que seria o tomado no processo de decisão de compra desse tipo de alimentos pelos consumidores americanos. Ou seja, como é que eles pensam, como é que eu posso acessá-los para eles consumirem a minha comida, no caso, o pão de queijo. Então eu tenho que fazer com que o pão de queijo consiga ter sucesso nessa aventura que é desbravar o mercado nova-iorquino, o mercado norte-americano. E assim, a gente vai passar para a problematização dessa situação problema 1, começando com o reconhecimento de que a decisão de compra de alguém é considerada um processo. O que é um processo? Um processo é quando nós temos matéria-prima, que vai sofrer um processo de transformação, vai ser uma ação de transformação, e que vai resultar em um bem, em um serviço, que vai resultar numa saída. Então nós temos que reconhecer que a decisão de compra e, consequentemente, o comportamento de consumo dos nossos clientes, ele é um processo. Um processo que tem entradas, uma fase de transformação dessas entradas, desses insumos, dessas informações que vão ser transformadas, e depois uma fase de saída que está relacionada com o jeito que as pessoas consomem. Então vamos ver uma representação esquemática desse processo de decisão de compra como uma fase de processo. Vamos lá. A decisão de compra como um processo, né, então tem entradas, processamento e saídas. Nós reconhecemos que um processo é um conjunto de atividades que são ordenadas, que estão conectadas umas com as outras, tanto no tempo quanto no espaço. Cada uma das etapas tem um consumo de recursos para fazer essa transformação. E aí você vai ver que, no caso da decisão de compra, como processo, as entradas são as influências externas, que você vai realizar tomando decisões inteligentes, esforços inteligentes de marketing. Comunicações apropriadas para cada ciclo de vida das pessoas, para cada estágio de ciclo de vida. Então, os esforços de marketing que você vai realizar, mais a compreensão das influências do ambiente sociocultural, da cultura, das subculturas, vão ser as entradas, os inputs para o processamento. Esse processamento se dá por meio de processos psicológicos, de processos cognitivos, de processos de recepção da informação,
de processamento dessa informação, de incubação até que haja uma percepção, que é uma tomada de decisão. Então, a fase de transformação tem a ver com a estrutura, com o funcionamento interno das pessoas. A parte externa tem a ver com os esforços de marketing, com o jeito como nós estimulamos essas pessoas, o aprendizado que o marketing oferece para que as pessoas tenham a decisão de consumir. Muito bem. Como processo, tem que ter uma saída. E o que é essa saída? É a experiência de compra. E a avaliação que se faz depois da compra. Então, imediatamente, a finalização desse processo, nós temos as saídas. É a experiência de compra. Nós temos que, como profissionais de marketing, transformar qualquer experiência utilitária, que é simplesmente aquela experiência que resolve uma necessidade, resolve um problema, em uma experiência hedônica. E você precisa guardar essa expressão porque ela vai ser recorrente na disciplina de comportamento do consumidor. Hedônico é aquilo que dá prazer, aquilo que gera um contentamento, aquilo que vai além da simples resolução de um problema. É a resolução de um problema de uma forma prazerosa, que impressione os sentidos do nosso cliente de um jeito positivo, que faça com que ele possa acessar essa memória positiva no momento de se lembrar como isso, fazendo com que isso seja uma entrada para um novo processo de transformação de decisão de compra. Ou seja, ele vai repetir as compras, porque nós vamos criar situações, uma experiência prazerosa, uma experiência hedônica, que ele vai querer recuperar, que ele vai querer acessar novamente para repetir esse processo. Então vejam, aquela saída do processo de decisão de compra precisa ser uma saída que seja prazerosa. Por quê? Porque o cliente vai fazer uma avaliação do pós-compra. E essa avaliação determinará se ele vai nos prestigiar novamente ou não. Vamos avançar mais um pouquinho no nosso conteúdo? Vamos para o nosso próximo slide, porque nós temos que entender esse processo de decisão de compra, que tem entradas, que tem uma transformação, um processamento e que tem saídas, em algumas etapas, que são sequenciais. Então, se você for solicitado em alguma questão, em algum concurso, em alguma prova, a colocar em ordem as etapas do processo de decisão de compra, você vai ter que partir do reconhecimento de um problema, de uma necessidade, que nós podemos dizer que é a etapa de consciência de que nós precisamos resolver alguma demanda que nós não estamos conseguindo manobrar. Ou seja, nós temos que ter algum tipo de solução criativa para aquela angústia que nós estamos tendo em função desse problema. Eu reconheci o problema, eu estou na minha primeira fase, na minha primeira etapa deste processo de decisão. Mas para que eu resolva adequadamente essa minha necessidade, para que eu dissipe a angústia dessa necessidade, eu tenho que ter interesse suficiente para fazer uma pesquisa e uma busca de informações a respeito das melhores soluções possíveis. Então, na fase de busca de informações, eu posso caracterizá-la como uma fase de interesse. Essa fase de busca de informações é sucedida, ou seja, depois dela, que é a fase 2, vem a etapa 3. Na etapa 3 eu vou avaliar as alternativas que o mercado me ofereceu. O mercado vai me oferecer várias soluções, existem vários concorrentes no mercado. Cada um vai me oferecer uma solução. Eu preciso gastar um tempo da minha inteligência, dos meus recursos, da minha paciência, inclusive, para fazer a avaliação das alternativas possíveis para a resolução do meu problema. E depois que eu escolho a melhor alternativa, eu tenho uma alternativa que se sobressai, eu posso ter algum tipo de objeção àquela alternativa. Ora, eu estou achando que isso aqui é o melhor para mim, mas eu tenho uma dúvida sobre, por exemplo, a durabilidade desta alternativa. Então, esta é a fase em que eu estou tomando o quê? A minha decisão de compra. Para que eu realmente positive esta decisão de comprar, que é a fase do negócio, é muito importante que nós, profissionais de marketing, estejamos preparados para tratar as objeções, ou seja, para argumentar, para convencer o nosso cliente de que a nossa solução é o melhor negócio que ele pode fazer. E, finalmente, a quinta etapa do processo de decisão de compra é uma etapa em que ela compromete de forma coordenada tanto o cliente quanto
o consumidor. Por quê? Porque à medida que o comportamento de compra do meu consumidor vai ser modulado e influenciado pelo meu comportamento de pós-venda como empresário. Se na pós-venda eu oferecer garantia, se eu oferecer assistência, se eu sugerir novas formas de utilização, se eu valorizar aquela compra que o meu cliente fez, ele vai ter um comportamento de compra positivo, vai repetir as compras e mais do que isso, ele vai indicar a minha empresa para que outros façam essa compra. Nós não temos como deixar de tratar, nesse caso, das influências que vão, essas influências que vão agir nesse comportamento de compra do nosso cliente. Então nós temos os principais fatores agrupados dos mais importantes e mais abrangentes para os que são mais específicos, partindo dos fatores culturais, que envolvem cultura, subcultura e classe social. Olha aqui uma dica boa para vocês. Nas questões de concursos, de exames, eles perguntam assim: quais são os fatores culturais? E colocam lá cultura, subcultura e a classe social. Bom, como nós temos um conjunto de fatores sociais, as pessoas costumam associar a classe social com o fator social. Não é. A classe social faz parte do quê? Dos fatores culturais. Os fatores sociais envolvem os grupos de referência, aqueles grupos de afinidade primários, secundários, por exemplo, um grupo de afinidade primária, a família. Envolve os amigos, envolve as religiões, envolve os grupos de referência associativa, que eu quero pertencer, envolve os grupos de referência dissociativa, que eu não quero pertencer de jeito nenhum. Se eu sou torcedor do Corinthians, eu não quero de jeito nenhum uma camisa de esportes que seja da cor verde e branca. Então vejam que há diferença, eu não quero participar daquele grupo. Temos fatores pessoais, e aí nós vamos tratar ainda nesta teleaula da idade e o estágio de ciclo de vida, ou a fase de ciclo de vida, ou mesmo um outro termo utilizado que se chama coorte. Coorte de idade. A coorte de idade corresponde a um grupo de pessoas que têm uma idade aproximada e, portanto, hábitos semelhantes. Ocupação, condições econômicas, estilo de vida, personalidade e autoconceito também fazem parte dos fatores pessoais. E agindo internamente, particularmente naquela fase de quê? De processamento do processo de decisão de compra, estão os fatores psicológicos, a motivação, a percepção, o jeito que nós aprendemos, as formas de aprendizagem, vicária, cognitiva, intencional, não intencional, intuitiva, que vocês vão conhecer na teleaula 3. E aí, todos esses fatores vão modular a forma como esse que é o foco das nossas tratativas, que é o nosso cliente, o nosso consumidor. Mas a sua situação problema demandava que você descobrisse quais são os modelos mentais e o que são as formas heurísticas que podem influenciar no comportamento de compra do consumidor nova-iorquino que deverá consumir o pão de queijo da casa de pão de queijo. Então eu vou explicar para vocês agora, com um infográfico, com dois retângulos em que vai estar escrito ali num deles o que são os modelos mentais e no outro o que são as formas heurísticas. Observe. Os modelos mentais. Bom, os modelos mentais, eles servem para descrever o modo como funciona a atividade intelectual de uma pessoa. Então é um padrão habitual de funcionamento da cabeça de alguém, o jeito que a pessoa costuma se comportar. E os modelos mentais nos permitem compreender, né, quais são as escolhas que um consumidor faz no mesmo ambiente. Então, o que são modelos mentais? Teorias que vão nos ajudar a compreender a maneira pela qual a pessoa percebe e processa a informação. Define como nós percebemos, como nós sentimos, como nós interagimos. Em outras palavras, os modelos mentais nos mostram nossas regras de raciocínio, nossas regras de inferência. Mas modelos mentais, como vocês podem perceber pela definição, são raciocínios mais complexos, mais organizados, que dependem da percepção, da forma como eu organizo aquilo que eu percebi, da forma como eu tomo a minha decisão. Existem umas formas que são simplificadoras. Nem sempre nós decidimos pelo consumo fazendo todo esse trabalho de um raciocínio mais elaborado. Às vezes a gente define de uma maneira bem mais rápida, simplificadora,
que nós conhecemos como formas heurísticas. As formas heurísticas são aquelas formas mais intuitivas, que sofrem bastante interferência da nossa emoção, do nosso feeling, que a gente utiliza para simplificar, né? Tem uma enorme quantidade de opções. O processo de escolha precisa ser muito rápido em algumas situações. E com essa necessidade de um processo de escolha mais rápido, a gente acaba driblando essa complexidade para que nós possamos tomar essas decisões de forma heurística. Bom, nós podemos já, conhecendo o que são os modelos mentais e as formas heurísticas, nós podemos resgatar, então, que na definição e no conceito dos modelos mentais, nós falamos que é a forma como a pessoa percebe as coisas, como ela agrupa o que percebeu, como ela retém, associado com o modelo de decisão, daquela pessoa. Muito bem. Então, todo o modelo mental e as formas heurísticas dependem da forma como as pessoas percebem os estímulos que lhes são apresentados. Então, vamos conhecer o que é a percepção? Vamos ver a definição da percepção. Bom, percepção é o modo como a pessoa processa, seleciona, organiza e interpreta as informações para criar um quadro significativo do mundo. Nós podemos afirmar que uma pessoa motivada está sempre pronta para agir. Como ela realmente age, depende então dessa percepção. E nós dizemos que as pessoas têm percepções diferentes em relação a alguma coisa, algum problema, quando nós reconhecemos que a percepção tem algumas características. Ela é subjetiva, ela é seletiva, ela é simplificadora, porque às vezes a gente percebe só parte daquele fenômeno que foi apresentado para os nossos sentidos. Ela é cumulativa, para eu perceber detalhes eu tenho que sofrer repetição. Ela é limitada no tempo. A minha percepção, ela fica guardada por algum período. Depois, se não for feito um novo estímulo, essa percepção, aquilo que eu percebi vai se perder. Então, nós temos 3 processos básicos em relação à percepção. Um se chama atenção seletiva, que a minha percepção depende de estímulos mais discrepantes, mais diferentes do normal. Por exemplo, um gesto mais expansivo, mais discursivo, vai chamar mais atenção, vai ser percebido mais fácil. Aqueles estímulos relacionados com a necessidade que eu tenho no momento, se eu estou com fome, eu vou prestar mais atenção em estímulos relacionados com a comida. Então, isso se chama atenção seletiva. Existe um segundo subprocesso da percepção chamado distorção seletiva. Na distorção seletiva, nós temos a tendência de perceber aquilo e interpretar o que a gente percebeu da forma que confirme as minhas pré-concepções e aquilo que eu já acredito. Então, eu vou prestar mais atenção no que realmente confirma o que eu já penso. Isso chama distorção seletiva. E a retenção também é seletiva, que é o terceiro subprocesso, porque eu tendo a guardar mais aquilo que confirme o que eu penso. Bem, vamos apresentar então o que seria uma possibilidade de resolução da situação problema para você? Vamos lá. Os modelos mentais dos americanos foram apresentados lá no enunciado da situação geradora de aprendizagem, da situação problema 1. Eles são viciados em trabalhos, eles gostam de comer fast foods gordurosos, são muito estressados, estão ligados às mídias digitais e são altamente informados. E nós tínhamos sido desafiados a elaborar um relatório com o possível caminho de tomada de decisão. E aí ficaria assim, olha, a divulgação e a localização da franquia vão ser um fator muito importante, vão ter um papel de protagonismo. Porque se a franquia da Casa do Pão de Queijo estiver próxima a outras lojas de comida, ela vai se aproveitar do que nós chamamos de atração de vizinhança. Então a chance dela ter clientes vai ser maior, porque as pessoas vão com uma atração geradora por outras coisas mais tradicionais e acabam por estar próximo, querendo experimentar a Casa do Pão de Queijo. Os seus produtos devem ser adaptados com porções maiores, com recheios mais substanciais, porque esse é o hábito dos nova-iorquinos, e serão necessárias pesquisas de mercado para conhecer esse segmento com muito mais profundidade. Muito bem, então, resolvida a sua situação problema 2, você já pode conhecer a cápsula de introdução da sua próxima situação problema, que é a 2. Vamos lá.
Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bem, vamos ver no slide qual é o seu segundo desafio. Aqui a situação problema 2 te propõe que você realize uma análise das culturas e subculturas que influenciam a tomada de decisão e verifique as estratégias locais e globais que poderão ser sugeridas para caso do pão de queijo. E aí você deve fazer uma tabela com os itens referentes às culturas e subculturas dos nova-iorquinos. Bom, quando nós queremos falar de cultura, nós temos que reconhecer que a cultura é a determinante mais fundamental dos desejos e do comportamento de uma pessoa. São os fatores culturais, anotem lá. Os fatores culturais são aqueles que exercem a mais ampla e profunda influência sobre o comportamento do consumidor. E as subculturas, o que é que são? São agrupamentos menores dentro de uma cultura, nacionalidades, religiões, grupos raciais, regiões geográficas. Mas nós podemos utilizar uma definição de cultura que diz o seguinte: além de ser a determinante mais fundamental dos desejos do comportamento de uma pessoa, ela se compõe por um conjunto de valores, de percepções, de preferências e comportamentos adquiridos por meio da vida familiar, que é um grupo de referência primário, muito importante para a formação da nossa cultura, e de outras instituições básicas que são determinantes ali. Então, toda forma de manifestação de uma sociedade é cultura. A cultura está relacionada com os valores, com os rituais e com os símbolos. Muito bem, nós sabemos que os valores são aqueles componentes mais básicos, mais permanentes que uma cultura tem. Então eles só se manifestam quando a gente toma uma atitude. As nossas atitudes são baseadas nos valores que nós temos. O que são os rituais? Rituais são um conjunto de comportamentos que são organizados de uma maneira que adquiram uma significação para aquelas pessoas que participam. E os símbolos? Ora, os símbolos são justamente aqueles elementos que nós utilizamos para evocar alguma coisa sem a necessidade de palavras. Então, existem símbolos no marketing que já nos fazem recordar do conjunto de ativos, do conjunto de empreendimentos relacionados a ele. Por exemplo, aquele M do McDonald's, né? Aquilo é um símbolo que nos faz referência a uma casa de prestação de serviços alimentícios. Vamos para o nosso próximo slide. Muito bem. Entre os fatores culturais, eu alertei a vocês que estão as classes sociais. As classes sociais não são fatores sociais, são fatores culturais. Por quê? Porque todas as culturas, todas as sociedades humanas, em grau maior ou menor, em estratificação mais aberta ou mais fechada, exigem algum tipo de diferenciação. Então elas exibem essa estratificação, elas se dividem. Então essas divisões, quando elas são relativamente homogêneas e duram um determinado tempo dentro de uma sociedade, quando elas são ordenadas de uma forma hierárquica, quando uma é superior à outra, e quando seus membros têm valores semelhantes, interesses semelhantes e comportamentos semelhantes, eu estou diante do que nós chamamos de classes sociais. Então as classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. E elas não refletem apenas renda, como a gente fala, classe A, classe B, classe C. Elas também refletem outros indicadores, ocupação, nível educacional, uma área residencial. E as culturas subdivididas em sociedades, permitem que nós observemos que cada classe social dessa estratificação da sociedade, melhor dizendo, cada uma dessas classes sociais tem consumos similares. Elas têm preferências semelhantes no vestuário, no veículo que utiliza. Então existem alguns produtos e alguns serviços que são característicos de algumas classes sociais. É muito relevante nós tratarmos aqui, por exemplo, da classe C no Brasil, que não nos anos atuais, nos últimos 2, 3 anos, mas nos anos anteriores passaram por uma forma de empoderamento,
por uma forma de transferência de riqueza no Brasil muito importantes. Então, a classe C no Brasil, nos últimos anos, à exceção desses 2, 3 últimos anos, ela vinha ganhando um poder de compra que ela não tinha. E ela, como tinha muitos desejos reprimidos, a gente fala que havia uma demanda reprimida na classe C no Brasil. Quando houve esse intenso processo de transferência de renda por esses programas sociais do governo, bolsa disso, bolsa daquilo, esse contingente populacional representado pela classe social C no Brasil foi de uma forma muito ávida às compras. Ou seja, ela foi com muita intensidade para comprar tudo aquilo que ela não podia comprar anteriormente. Nesta fase em que ela foi empoderada, que ela recebeu esse afluxo de renda, ela dedicou-se a comprar gêneros de primeira necessidade, geladeiras, eletrodomésticos. Então vejam que houve uma ação consequente no mercado. Houve no empresariado um reflexo positivo desse empoderamento. Por quê? Porque o empresariado se organizou para conhecer o que era essa demanda reprimida, no que ela estaria focada, e customizou ofertas e preparou ofertas relacionadas ao poder de compra adquirido e relacionado ao que havia de desejo que não podia ser realizado durante muito tempo. Compreende? Então é o que nós estamos falando. Conhecer o que está acontecendo no mundo pela análise ambiental, como os fatores estão mudando a capacidade de compra das pessoas, ou seja, conhecer o comportamento do consumidor para personalizar ofertas e obter bons resultados com isso. Vamos voltar para o nosso material, prosseguindo com as nossas considerações. Então nós estávamos falando das classes sociais. E aí, nós já temos aí uma possibilidade de trabalhar para a resolução da situação problema 2. Você deveria preparar uma tabelinha com a cultura e as subculturas nova-iorquinas. Então eu vou pedir um corte para a minha câmera de documentos, porque eu consegui com um tempinho para que nós possamos apresentar para vocês o que seria uma sugestão desta resolução de situação problema. Ora, a cultura nova-iorquina, a cultura americana, é grande influenciadora do comércio, das finanças, da cultura, da moda, do entretenimento do mundo. Então veja que a Broadway é o principal centro de entretenimento no mundo. Nessa cultura nova-iorquina, nós podemos constatar a presença de prédios altíssimos. É uma cidade gigantesca, uma metrópole. E as pessoas lá, que para lá se destinam, elas costumam ter um elevado nível cultural, são pessoas oriundas de todas as partes do mundo, portanto existe uma diversidade artística e cultural muito relevante. Nova York, pessoal, é um centro de negócios internacionais. Entretanto, como característica dessa cultura, há a possibilidade de que invernos muito rigorosos aconteçam. Nova York é uma cidade globalizada, uma cidade muito cosmopolita, ou seja, aberta para costumes dos mais variados e que está habituada com esses costumes. O que isto nos indica? Não é? Isto nos indica que a apresentação de uma nova empresa pode ser bem sucedida, porque as pessoas estão acostumadas com o novo, com a variedade, com a diferença. As pessoas têm uma boa aceitação de novos produtos, porque é justamente uma mistura muito eclética de culturas, de pessoas. E a Casa do Pão de Queijo precisa ter o conhecimento dessa variedade de nuances, dessa variedade de características lá de Nova York, para poder fazer as alterações necessárias para abranger o maior número possível de clientes potenciais. Dando consecução à resolução da sua situação problema, tem mais um slide aí em que nós vamos responder ao desafio que foi proposto. Nesse caso, foi possível fazer isso junto com vocês. Então vamos voltar para o slide para continuar a resolução dessa situação problema 2. Ora, é possível nós inferirmos que a Casa do Pão de Queijo não vai precisar fazer uma adaptação radical nos seus produtos. Ela vai ter que fazer adaptações. Por exemplo, na quantidade. O pessoal lá está acostumado a uma comida muito calórica, de intensidade, de volume grande. E aí, com isso, ela vai se alinhar com esse perfil do nova-iorquino. Perfil apressado, de gente que quer comer rapidamente, comida com alto valor energético, portanto, com alto teor calórico, que está acostumado a comer com molhos, com muitos molhos, muitos acompanhamentos. Então, não é comum no pão de queijo isso, mas para conquistar
esse público com essas características, conhecendo o comportamento de consumo dessas pessoas, a Casa Pão de Queijo vai ter que fazer isso. Não é uma adaptação radical, mas precisa fazer adaptação. Também nós temos como uma informação que nós podemos inferir, podemos entender a partir do que está escrito na descrição da cultura nova-iorquina, lá no seu livro didático, é que o consumidor americano não tem dentro de si nada que impeça muito de comer esse tipo de alimento, pois é um público que já está muito acostumado com a variedade e com outras culturas diferentes. Vamos imaginar que o produto da casa do pão de queijo não fosse pão de queijo, fosse, por exemplo, carne de porco, e que a casa do pão de queijo estivesse querendo não se instalar em Nova York, mas em Israel. Ora, nós sabemos, né, que o pessoal de lá tem restrições à ingestão da carne de porco por questões religiosas. Então lá a cultura impediria. Não é o caso em Nova York e não é o caso do produto pão de queijo. Mais uma situação, problema resolvida. Já partimos dos nossos trabalhos para o próximo desafio, situação, problema 3. Acompanhe a introdução. Agora você já resolveu com o professor duas situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Situação, problema 3. Vamos ver qual é o desafio que está proposto para você nessa terceira situação, problema. Você deve verificar em qual fase de estágio do ciclo de vida estão os consumidores e a cada estágio do ciclo de vida corresponde um estilo de vida dessas pessoas. E depois você vai precisar desenvolver um gráfico agrupando os diferentes estilos de vida de cada um dos estágios do ciclo de vida baseado na idade. Então, estágios do ciclo de vida correspondem a um determinado estilo de vida e a um determinado padrão de consumo. Para compreender o comportamento do consumidor e essa questão dos estágios de ciclo de vida, nós temos que, nesse instante, reconhecer que o comportamento do consumidor, você já viu, envolve fatores culturais, envolve fatores sociais, envolve fatores pessoais, fatores psicológicos. Você compreende, você conseguiu já perceber que uma ciência só não é capaz de dar conta de todos esses desafios? Então, nesse instante, nós precisamos refletir e reconhecer as influências das demais ciências sociais no conhecimento do estudo, do conhecimento do comportamento de consumo das pessoas. Por quê? Porque o marketing somente não dá conta de estudar, por exemplo, sem a ajuda de outras ciências, a parte psicológica, a parte econômica, a parte sociológica, a parte antropológica, a parte sociológica. E daí que o comportamento do consumidor, que nos desafia nessa situação problema 3, a reconhecer o comportamento das pessoas segundo o seu ciclo, o seu estágio de vida, a sua idade, exige que nós tenhamos a ajuda de diversas outras ciências. E aí eu busquei num outro livro didático de uma outra disciplina em que isso estava sintetizado para facilitar de forma gráfica esta sua compreensão. Então vocês vão encontrar essa figura aí somente nesse seu material de aula, porque é algo complementar ao seu livro didático. Então acompanhe quais são as contribuições que as outras ciências deram para os estudos do comportamento do consumidor. Vamos lá então. Ora, existe uma ciência chamada semiótica que contribuiu para os estudos do comportamento do consumidor, estudando os símbolos e os significados a eles atribuídos. Lembra que eu falei do símbolo do McDonald's? As marcas são tão importantes para criar relacionamento, para criar valor junto ao cliente.
Outra ciência que ajudou bastante e contribuiu para os estudos do comportamento do consumidor foi a antropologia cultural. Nós acabamos de falar da cultura e subcultura nova-iorquina. Então, a antropologia cultural, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar qual é a interferência que uma cultura de um grupo ou de uma sociedade tem, não é? E a influência da cultura no indivíduo. Então, a contribuição da antropologia cultural. O comportamento do consumidor também recebeu uma contribuição importante, muito importante, porque está relacionada justamente aí com a forma como o comportamento do indivíduo se dá em grupo, que veio da psicologia social. Então, a psicologia social contribuiu para o estudo do comportamento do consumidor com esse estudo do comportamento do indivíduo em grupo. Eu quero recomendar para vocês que vocês procurem no YouTube, para vocês terem um exemplo fantástico desse comportamento do indivíduo em grupo, como ele é diferente, como ele é modulado. Tem um vídeo no YouTube que se chama Pegadinha do Elevador. Então tem uma brincadeira, uma ação ambiental em que as pessoas entram no elevador e ficam esperando que entre, tudo combinado, um grupo de pessoas combinado entre si. Entra no elevador e espera que uma pessoa desavisada, que não faz parte do grupo, entre também. Depois que essa pessoa entra e costuma se colocar na mesma direção que os outros que estão no elevador já estão, todo mundo que está no elevador vira para um determinado lado. A pessoa permanece na posição inicial, depois de alguns segundos ela acompanha. Aí o pessoal começa a virar de novo para outros lados. E para vocês perceberem, e que isso mostra como o comportamento do indivíduo muda quando ele está em grupo. É um bom exemplo para vocês. Vamos voltar para esse mesmo slide, porque ainda tem outras ciências para nos dar algumas contribuições. Por exemplo, a sociologia. A sociologia contribuiu estudando o homem na sociedade, as suas interações sociais. Quando nós renunciamos a algumas liberdades individuais para ter a proteção de uma sociedade, a gente moldou e modulou o nosso comportamento de consumo também. Outra ciência muito importante para a administração e para o marketing foi a economia. Ora, a economia contribui para o estudo do comportamento do consumidor, estudando e esmiuçando quais são os fatores que regulam o mercado, as variações da demanda, conforme a renda, os preços e as preferências dos consumidores. A psicologia. Bom, nós falamos que o comportamento de compra é um processo em que as influências externas são as entradas e que as saídas são o comportamento de compra. Mas o processamento se dá por meio dos fatores psicológicos. E aí a psicologia é fundamental. Então a psicologia contribui para o estudo do comportamento do consumidor, estudando os fenômenos psíquicos e de comportamento dos indivíduos. E aí chega a nossa disciplina. Como é que nós contribuímos para o estudo do comportamento do consumidor? Porque nós estudamos como tornar lucrativa e sustentável a relação de troca que existe entre o consumidor e o mercado. Então vejam que esse comportamento do consumidor é um comportamento bastante complexo que envolve aí o auxílio das diversas ciências para que a gente possa fazer um estudo mais detalhado. E esse estudo, mais uma vez, perpassa por aquele grupo de fatores que eu apresentei para vocês, que vou repetir o slide só para vocês relembrarem quais são. Veja lá. Então esses grupos de fatores, grandes grupos, os culturais, os sociais, os pessoais, psicológicos e todos eles modulando o comportamento do nosso comprador. Mais uma vez lembrando que a classe social faz parte dos fatores culturais. Quer ninguém errando isso em prova, em concurso, por aí. Mas o propósito dessa unidade é que nós escutamos, não é, as subculturas de idade, o ciclo de vida da família, os estágios do ciclo de vida da família que correspondem a um estilo de comportamento de compra. Então, quero que vocês reconheçam aqui, essa classificação é muito variada. Você veja que aqui tem um intervalo, aqui tem outro intervalo. Nos próximos slides, vocês vão encontrar intervalos menores. Nós temos segundo a classificação, nós podemos ter diversas formas, diversos intervalos de classificar essas subculturas de idade. O que é relevante é que você perceba que conforme a idade vai avançando,
o comportamento de compra das pessoas vai mudando, vai se modificando. Aquilo que as pessoas compram também se modifica. Então eu vou apresentar para vocês nessa sugestão, que é de um livro de um autor que estuda o comportamento do consumidor, uma possível classificação de estágios do ciclo de vida aos quais corresponde um estilo de vida, um estilo de consumo. Tá? Acompanhe comigo. As datas, os anos, o intervalo aqui não é tão relevante quanto a compreensão de que esse comportamento muda à medida que a nossa idade muda também. Vamos voltar para o slide para pegar um desses intervalos como exemplo. Por exemplo, o início da adolescência, entre 13 e 15 anos aqui. Esse segundo ciclo, estágio do ciclo de vida. Então nós temos ali características comportamentais de puberdade, de passagem de um grupo de referência da família para um grupo de referência dos colegas. A orientação não vem só dentro de casa mais, vem do grupo de fora. Tem um início de preocupação com a aparência física, um desejo de mais independência, uma transição já começando para a vida adulta. Então veja que a esse tipo de comportamento também equivale um tipo de consumo. Aqui se consome mais comida pouco saudável, né? Aquela porcariada, lanche, muito molho, gibi, livro de aventura, ficção, vídeo, roupa, cosméticos, artigos de limpeza pessoal, tem um padrão de consumo. Vamos ver na próxima tabela um estágio de ciclo de vida um pouquinho mais avançado do que esse. Tem vários, não precisamos citar todos, vamos só reconhecer que a coisa vai mudando. Vamos pensar num adulto de meia idade, que já está casado e com filhos, algo assim em torno de 35 a 44 anos. Então a família está no seu pico, quando a casa está com o maior número de pessoas, os filhos ainda estão na casa. Estão na escola, existe uma necessidade da consciência de segurança, muito tempo é investido nos cuidados da casa, a carreira do marido costuma estar na fase de maior progresso, se faz muito passeio em família, de automóvel. O que é que se consome? Né? Qual é o estilo de consumo, o estilo de vida dessas pessoas nesse estágio da idade adulta como ciclo de vida? Reposição de bens duráveis, seguros, livros, equipamentos de esporte, mobília para jardim, exteriores, presentes. Essas sugestões, elas podem variar sob várias formas. O que nos interessa é reconhecer que em cada uma dessas fases o padrão de comportamento, o estilo de vida das pessoas muda. Vamos exagerar e vamos passar aqui direto para um estágio de ciclo de vida mais avançado, que nós chamamos, por exemplo, podemos considerar os aposentados, em que costuma-se acontecer que esse evento da aposentadoria costuma acontecer por volta dos 65 anos, a menos que você seja um político. Aí aqui a aparência física está num declínio, a capacidade mental e a saúde podem ter diminuído, né? A acuidade mental, a rapidez com que você raciocina já declina. As pessoas nessa idade, por vezes, têm um comportamento mais egocêntrico, mais voltado para o seu corpo, para ficar dentro de casa. E o que acontece nessa fase? Aumenta demais o quê? O consumo de remédios, alimentos dietéticos, assistência de enfermagem, comunicações para idosos, gastos com casas de repouso, asilos, serviços domésticos, produtos aí para dentadura, aparelho auditivo, coisas que vão agir na fragilidade física que essas pessoas estão encontrando. Reconhece, então, que nós podemos ter padrões de comportamento, estilos de vida diferentes conforme agrupamentos e intervalos de faixa etária? Um sinônimo para esse tipo de agrupamento chama-se coorte de idade. É isso mesmo, com dois ossos. Coorte de idade. Então nós podemos dizer assim, nós temos a coorte de idade dos universitários. Aquelas pessoas que estão em idade universitária, elas consomem um determinado tipo de produto. Por exemplo, comida pronta. Nós temos a coorte de idade cinza ou dos idosos, corresponde a essa que nós vimos ali dos aposentados. Então são aquelas pessoas que estão já num estágio de maturidade. Para essas pessoas nós temos que personalizar nossa mensagem de marketing. A nossa mensagem de marketing não pode ser a mesma para os jovens. Os jovens estão acostumados com a linguagem midiática, com essa linguagem de videoclipe. Se você faz uma propaganda dessa, que os jovens estão acostumados, linguagem de videoclipe, midiática, cheia de imagens, muita mensagem, que exige raciocínio muito rápido, você passa isso para uma pessoa dessa corte cinza ou dos idosos, a pessoa pode até passar mal. Por quê? Porque ela não tem mais os sentidos tão apurados como tinha antigamente. É uma pessoa que tem mais lembranças, é uma pessoa que precisa de mensagens mais calmas, com poucas imagens, uma única mensagem
em cada um dessas veiculações. Então percebam que, em função dessas diferenças que existem entre os ciclos de vida, intervalos de vida, nós também temos que conhecer os hábitos que são diferentes de consumo e criar mensagens também diferenciadas, coerentes com cada um desses estágios de ciclo de vida aos quais correspondem estilos de vida diferentes. Muito bem? Vamos observar aquele gráfico que seria a resolução da situação-problema? Nessa teleaula, eu consegui preparar na situação problema 3 esse gráfico para mostrar um exemplo do que vocês poderiam ter feito na resolução da situação-problema. Vejam só, os materiais, os dados que foram apresentados no seu livro didático apresentam que 60% dos potenciais clientes da Casa do Pão de Queijo em Nova York estão na faixa etária dos 22 aos 60 anos. Então não possuem tanto tempo livre, estão presos aos seus trabalhos diários, escutam ainda a opinião dos familiares, se preocupam com o sustento das famílias. Gente que tem muito compromisso e muitas obrigações. Então a maior parte, né, do mercado da Casa do Pão de Queijo deve ser pessoas que estão nesse estágio de ciclo de vida, com esse estilo de vida. Aí nós temos uma segunda parcela mais importante, que está entre 15 e 21 anos. Já são pessoas que têm um pouco mais de tempo livre, estão na sua maioria já pensando nas universidades, entrando nas universidades. É um tipo de público que deseja explorar novas aventuras mundo afora, dão muita atenção para a opinião dos outros. São as características de 25% do mercado potencial da Casa de Pão de Queijo aí nos Estados Unidos. E os remanescentes 15%, dizem respeito a uma faixa etária acima de 60 anos, a coorte cinza, aquele grupo de gente mais madura, que estão numa crescente elevação da qualidade de vida. Hoje em dia a gente envelhece melhor, porque a medicina evoluiu, porque os serviços customizados para essa fatia de gente desse ciclo de vida também evoluíram. Então, existem muitos estudos que estão relacionados aos remédios, às tecnologias que facilitam as atividades diárias da vida desses seres humanos. Além disso, são pessoas que pela experiência dão muitos conselhos e gostam também de escutar a opinião dos seus familiares. Vejam só, que fica bacana você montar um grupo desse, um gráfico desse para estabelecer um auxílio para a Casa do Pão de Queijo. E assim, nós resolvemos mais uma situação-problema, já podemos avançar para a próxima. Veja a apresentação. Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! A situação problema 4, ela diz respeito a uma novidade, a algo que em termos de sociedade é muito recente. Algumas separações, alguns intervalos de estágio de ciclo de vida têm o estilo de vida muito relacionado já com esse assunto. Entretanto, outros estágios não têm familiaridade ainda não construíram, não são da época em que isso acontecia. Nós vamos tratar da interferência da internet no comportamento de consumo das pessoas. Então vamos para o nosso... Primeiro vamos reconhecer esquematicamente qual é a situação problema 4. Acompanhe. O seu desafio aqui é checar o comportamento dos consumidores com a interferência da internet e também das mídias sociais. Você deve elaborar um relatório apontando a influência das mídias sociais e da internet no comportamento do consumidor. O seu livro didático tem uma riqueza muito grande de informações relacionadas à interferência que a internet tem em todas as fases daquele processo de compra. Você se recorda que nós falamos que o processo de compra
tem fases e começa com a fase da consciência, ou seja, do reconhecimento de um problema. Depois a fase do interesse, a terceira fase é da avaliação das alternativas, a quarta é a fase da decisão de compra e a quinta, finalmente, é a fase de avaliação, de pós-compra. A internet interferiu, ela modulou, ela perturbou todas essas fases. Em uma fase ela deu mais poder para o cliente, na outra fase ela deu mais poder para as empresas, fornecendo mais informações. Numa outra, ela colocou pressão sobre os prestadores de serviço. Hoje em dia, um médico, um dentista, um esteticista, um administrador, quando ele vai conversar com o cliente já fez uma pesquisa nos sites de busca, já buscou uma série de informações relevantes para argumentar, inclusive, contra-argumentar as suas proposições. Não é assim? Você quando vai visitar, quando você tem algum problema, você vai procurar um médico, não costuma antes de ir já se informar, já fazer uma pesquisinha na internet para saber como estão as coisas? Note que isso perturba o poder de barganha dos players do mercado. A internet oferece, de um lado aos usuários, uma série de vantagens e de outro, às empresas, outras tantas séries de vantagens. Hoje em dia, a gente compartilha aqui quase que imediatamente tudo que a gente faz nas mídias sociais, nas redes sociais. Uma rede social, as primeiras redes sociais não aconteceram com a internet. As nossas redes sociais acontecem desde os primórdios, quando os seres humanos resolveram viver em comunidade. Aquilo já era uma rede social. Os contatos que eu tenho com a família, os contatos que eu tenho com os amigos e os contatos que os meus amigos têm entre si, isso já configura uma rede social. A novidade é a velocidade e as possibilidades que as tecnologias da informação e da comunicação trouxeram para essa questão das redes sociais. Hoje a nossa rede social tem uma configuração rizomática, ou seja, parece uma raiz que se estende para tudo quanto é lado, e existem muitos nódulos de conexão entre uma raiz, um fragmento da raiz e o outro. A velocidade de oferecimento de dados para essa rede social é absurda. Então, hoje se tem muito mais possibilidades de informações. Mas o que mais interfere no comportamento do consumidor, que afinal de contas é o tópico do que nós estamos estudando, é o assunto da nossa disciplina, né, na teleaula 2, é justamente o maior empoderamento, a maior força que se deu para os usuários. Sabe por quê? Porque os usuários têm acesso a muito mais informações a respeito do que nós estamos vendendo. Os usuários podem opinar, eles podem compartilhar as impressões obtidas naquela fase final do nosso processo de decisão de compra. E isso pode nos colocar uma pressão absurdamente severa. Por quê? Porque se isso viralizar, se isso se multiplicar, o que é muito possível com essas novas tecnologias, nós podemos ter inclusive a nossa operação inteira comprometida por conta disso. Então, nós temos que reconhecer que a internet modula e interfere em todas as fases do processo de decisão de compra do nosso consumidor. Portanto, interfere nos estudos do comportamento do consumidor. Vamos acionar o nosso material para que nós possamos materializar essas considerações. Vamos lá. Muito bem. 2 infográficos nos quais você consegue perceber quais são alguns aspectos mais relevantes da internet no comportamento de consumo. Notem que no ano de 2016, os investimentos empresariais foram da ordem de 10 bilhões e 400 milhões de dólares em ações da internet, o que representa, né, um volume absurdo de recursos que reconhece, portanto, é uma maneira de materializar o reconhecimento da importância da internet no processo de consumo. No nosso caso em particular, o Brasil é o 3º país em compartilhamento de informações nas mídias sociais. Isso oferece para as empresas uma oportunidade muito grande de fazer uma mineração nos dados, o data mining, para conhecer o comportamento dos nossos consumidores. As informações estão todas ali, nós temos que saber garimpar essas informações. Eu já me referi com vocês à questão do empoderamento que a internet deu. Empoderamento, gente, é dar poder. Poder de decisão, poder de pressão, poder de negociação.
Esse poder todo que a internet deu advém, como já me referi anteriormente, dessa capacidade de pesquisa e de acesso a informações. Então a internet, de fato, serve para atuar muito fortemente naquelas duas etapas do processo de decisão de consumo, a fase 2 e a fase 3. Atua em todas, mas particularmente na fase 2 e na fase 3. Então a fase 2 é a busca de informações, a fase do interesse, e a fase 3 é a fase da avaliação das alternativas para a compra. Mas, além disso, é relevante que nós reconheçamos que a internet é uma grande produtora de mudanças de hábitos nas pessoas. A internet mudou os hábitos das pessoas. O tempo livre das pessoas mudou. O lazer mudou. A forma como as pessoas tomam decisões mudaram. Também é muito relevante para o administrador e para o profissional de marketing reconhecer que há uma redefinição de fronteiras, né? Há uma frase bastante interessante que vocês vão encontrar em algumas publicações importantes a respeito do assunto, que fala o seguinte: a internet nos tornou condôminos de uma morada global, eliminando as fronteiras físicas e possibilitando o acesso à oferta de bens e serviços de forma instantânea. E é fato, hoje em dia eu sei o que se produz nas mais remotas regiões do mundo e posso fazer e realizar as minhas compras por um simples toque no teclado do meu computador. Isso coloca uma série e traz uma série de consequências, coloca uma série de pressões sobre o administrador, sobre o profissional de marketing. O meu concorrente não é mais somente o meu vizinho, não é somente aquela pessoa que está operando no meu bairro. O meu concorrente é o público, são os empresários do mundo todo, porque eles podem acessar o meu cliente por meio da internet a qualquer instante. Ainda nesse mesmo slide, nós temos condições de reconhecer mais uma contribuição. Vamos voltar para o slide. Muito bem. A informação e a interação, já referidos anteriormente, e a mobilidade e a interatividade, que também estão relacionados com essa capacidade que a internet oferece ao nosso cliente de, por exemplo, fazer essa avaliação de alternativas em vários momentos ao mesmo tempo. Há um tipo, já inclusive há uma denominação chamada consumidor omnichannel. O que é o consumidor omnichannel? É aquele que quer fazer a compra utilizando simultaneamente de vários canais. Então é aquela pessoa que vai à loja física, munido de um smartphone, de um tablet, ou um outro dispositivo semelhante, em que ele faz pesquisas, argumenta com o vendedor da loja física, fala: olha, mas esse produto que você está me vendendo aqui por X, está sendo vendido por X menos Y aqui na internet. Eu até posso comprar de você, mas aqui no meu dispositivo, eu sei que ele pode ser comprado mais barato. O que é que você vai fazer para igualar essa promoção? Ou, o contrário, ele já se decidiu a fazer a compra pela internet, mas quer tirar alguma dúvida sobre algum aspecto tangível, alguma coisa, alguma característica daquele bem ou produto. Então ele vai até a loja, verifica e tira suas dúvidas, avalia, mas vai fazer a compra pela internet. Percebe como tudo isso perturba a forma como as pessoas se comportam no seu comportamento como consumidores? Então a internet age em todos esses aspectos. Vamos ao próximo slide para que nós possamos já partir para a resolução dessa situação problema. Vamos lá. Então, resolvendo a situação problema 4, também vou apresentar uma sugestão para vocês. Não deveria ser uma obrigação, mas havendo possibilidade, não me custa sugerir um quadro como esse. Olha, a internet permite aos usuários uma interação com mais empresas, mais pesquisa, mais acesso à informação, um acesso aos dados que estão mais distantes, ou seja, a eliminação da fronteira que eu me referi. Ela pode agrupar pessoas com culturas e subculturas semelhantes para trocar ideias, para trocar opiniões. Ela dá mais mobilidade. As pessoas são produtoras de opinião, não são mais passivas, são também ativas no processo. Elas influenciam os outros, conversam, compartilham informações. Tornaram-se, então, usuários mais cooperativos, que inclusive chegam a participar das decisões das estratégias das empresas, porque tem mais poder. Eles foram empoderados pela internet. E isso faz com que as empresas tenham que trabalhar com mais transparência, qualidade e preços justos.
Mas eu também afirmei para vocês que a internet trouxe benefícios para as empresas. As empresas também podem se utilizar dessas modernas tecnologias da informação e comunicação para aumentar a sua facilidade de relação com seus públicos de interesse. Não tinha dito para vocês que as empresas investiram mais de 10 bilhões, quase 10 bilhões e meio de dólares em 2016? Por quê? Porque de fato isso afetou o comportamento das pessoas no seu consumo. E as empresas, em função da internet, precisam se adaptar para que possam obter vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Quem operar melhor, quem se inserir de maneira mais profunda e mais elaborada dentro desse universo da internet, vai se diferenciar dos seus concorrentes. As empresas de diversos setores e tamanhos acabaram ganhando espaço e a custos baixos. Antigamente, algumas empresas que não estariam nem no mapa, hoje acabam competindo com empresas grandes. Por quê? Porque por meio da internet elas conseguem um acesso fácil a um número infinito, né? Um número gigantesco de pessoas, de potenciais clientes. Então ela não teria tanto acesso à mídia tradicional, porque a mídia tradicional é mais cara. A internet é mais barata. Então, players, competidores menos expressivos, conseguem também se apresentar para o mercado. E as empresas podem utilizar os dados, o grande volume de dados que é produzido o tempo todo pela internet, pelas mídias sociais, para consultar quais são as preferências e hábitos dos consumidores. Desta forma, ela vai aprimorar os seus produtos, vai aprimorar os seus serviços e vai descobrir novas formas de comunicação com uma linguagem adequada para cada tipo de público. Muito bem. Então, já resolvemos a situação problema 4. Foi possível, né? Embora não obrigatório, uma contribuição para vocês, uma sugestão de como resolver. Veja lá que agora a gente já está se encaminhando para o último bloco desse nosso encontro, da teleaula 2, e é um bloco em que eu preparei para vocês um vídeo, que esse vídeo trata do que nós chamamos de Big Data, um grande volume de dados que pode ser explorado para que nós consigamos minerar esses dados que são mais relevantes. Então acompanhe aí a nossa cápsula de introdução do nosso último bloco. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem, vocês têm um slide que eu vou apresentar para vocês, onde está o link de um vídeo que vai fazer uma apresentação sobre o Big Data. Eu vou pedir para a gente cortar agora para esse slide. Eu vou deixar o nosso link para vocês terem um conhecimento a respeito do Big Data, introdutório a respeito do Big Data e das suas aplicações. E vou pedir que nós cortemos para a nossa câmera de documentos. Bem, na nossa câmera de documentos. Aí está, algumas informações relevantes que vão ser complementares àquele link de vídeo que eu deixei para vocês. Naquele link, algo em torno de 2 minutos, 2 minutos e 30 segundos mais ou menos, vocês vão ter uma apresentação lúdica do que é o Big Data. Mas eu vou apresentá-lo para vocês. O Big Data é um banco de dados gigantesco que tem dados muito voláteis, ou seja, aqueles dados que são dados que vão se repetindo e mudando a todo instante. O Big Data trabalha com um conjunto muito grande, mas muito grande mesmo, de informações, para tirar dessas informações aquelas que são mais relevantes, para fazer combinações e ajudar no suporte da tomada de decisões de marketing, na tomada de decisões gerenciais,
na tomada de decisões empresariais. O Big Data, portanto, é um grande banco de dados que acessa um volume muito grande, e esse volume muito grande é justamente a diferença dos outros bancos de dados que a gente conhece. No Big Data, a velocidade de processamento é muito grande. Então ele tem uma possibilidade de trabalhar com muito mais informações em muito menos tempo. E aí auxilia as decisões que nós precisamos tomar. Vamos voltar para a Câmara de Documentos. Aí vocês têm como tarefa se informar mais, né? A provocação de uma nova situação é que vocês se informem mais a respeito do que é o Big Data. Na teleaula 3, essa provocação vai voltar a ser abordada. Big Data, portanto, esse grande banco de dados, vai permitir que nós possamos administrar de forma mais precisa do que nunca, que nós possamos fazer melhores projeções para tomar decisões mais inteligentes, que nós possamos promover intervenções mais eficazes do que quando a gente está usando só o nosso instinto e a nossa intuição. Então esse Big Data vai incluir nos seus dados, nesse volume gigantesco de dados, mensagens, atualizações, imagens que são postadas nas redes sociais, leitura de sensores, sinais de GPS, telefones celulares. Quando você usa o Waze, por exemplo, você está oferecendo dados para o Big Data criar um perfil a respeito da sua vida. Ele permite, assim, uma análise muito mais sofisticada e uma detecção de padrões. Por exemplo, o tempo de espera de aviões em aeroportos, a previsão de demanda em pronto-socorros de hospitais quando tem epidemias de gripe. Então, o Big Data, por dar a possibilidade de tomar decisões baseadas em informações, em dados, ele tira a importância daquelas pessoas que nós conhecemos como High PPOs, ou seja, Highest Paid Persons Opinion. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Essa sigla, HIPPOS, significa a opinião da pessoa mais bem paga dentro da empresa. O Big Data perturba, inclusive, a influência dessas pessoas, dos grandes executivos que ocupam cargos importantes. Por quê? Porque munido dos dados que o Big Data permite que você minere, que você obtenha, uma pessoa que não esteja, inclusive, num cargo de direção, pode tomar decisões inteligentes. O Big Data promove, inclusive, situações inusitadas. Você pode procurar, pesquisar aí na internet, aproveitando o ensejo da nossa aula, o caso da rede de lojas americanas Target. Essa rede de lojas acionou de uma maneira tão correta, tão minuciosa, numa forma de excelência as informações pelo Big Data, que ela conseguiu prever, por meio do que compravam as pessoas, as mulheres que estavam grávidas, o padrão de consumo das outras mulheres, ela conseguiu prever que uma moça estava grávida. E essa moça ainda não tinha comunicado à família desse evento. E a Target, querendo fazer esse marketing de relacionamento, mandou um presentinho, mandou lá uma comunicação para a casa dela e o pai ficou sabendo por meio da empresa. Ou seja, a mineração de dados que foi possível fazer com o uso do Big Data permitiu que a empresa tivesse conhecimento que nem a família da própria pessoa tinha. Somente pelo conjunto de produtos que as pessoas que, como ela, estavam procurando na fase da gravidez inicial ali, loções para pele, essas coisas, eles combinaram esses dados e conseguiram obter essa informação. Veja que a internet e o Big Data são, de fato, uma nova situação que nos provoca a tomar conhecimento e a preparar ações eficazes para isso. Agora é aquele momento em que você pode mandar as suas perguntas, as suas contribuições. Eu vou selecionar durante alguns segundos e aí vou vir resolver com vocês, vou apresentar a minha opinião a respeito. Então, vamos para essa fase de fazer a solução das dúvidas? Vamos lá, vamos cortar para o nosso slide e já eu volto para resolver. Muito bem, pessoal, boas contribuições. As considerações a respeito do material, nós vamos passar para o departamento de produção de material, porque nós mandamos nossos slides e aí eles fazem lá uma preparação e nos devolvem prontos. Muito bem, nós vamos fazer as suas sugestões para esse departamento. Outra coisa que perguntaram, né, e fizeram de uma forma bastante elegante, de uma forma de contribuição, sim, quando nós conhecemos essas diferentes nuances e influências, esses fatores psicológicos, quando nós conhecemos, nós vamos justamente mudar as nossas estratégias.
Vamos personalizar essas estratégias para que as pessoas possam ter uma oferta customizada com o seu funcionamento cultural, social, pessoal e psicológico. Quando nós chegarmos nesse nível, nós vamos estar, portanto, bastante alinhados com os nossos clientes e temos mais chance de obter sucesso. Um grande abraço a todos, aguardo vocês na aula atividade daqui a pouquinho e agora acompanhe o vídeo de encerramento da teleaula 2. Um abraço e até a teleaula 3. Estudar o comportamento do consumidor é buscar entender as pessoas em seus papéis de clientes. Saber o que eles compram, como realizam os pagamentos e quais suas experiências com os produtos é fundamental para guiar o planejamento de marketing e as estratégias empresariais. São muitos fatores que influenciam a tomada de decisão. Entre eles, podemos destacar alguns: a percepção individual, a aprendizagem e a memória, a motivação e os valores, a personalidade e o estilo de vida, tomadas de decisão domésticas, a renda e a classe social, e os aspectos étnicos, religiosos e de idade. Duas ferramentas que podem ajudar a entender melhor esse processo de escolha são os modelos mentais e a heurística. Os chamados modelos mentais buscam descrever o modo de funcionamento da atividade intelectual para explicar o que motiva as pessoas a consumir determinado produto ou serviço. Esses modelos definem como percebemos, sentimos e interagimos, apontando nossas regras de raciocínio. Já a heurística é um processo utilizado para driblar a complexidade da tomada de decisão e faz uso da intuição e da emoção, ignorando as leis da probabilidade e da estatística. As empresas precisam estar sempre atentas às necessidades dos clientes, e essas necessidades podem sofrer influências de diferentes aspectos culturais aos quais os consumidores estão expostos. Ao falarmos sobre a cultura de consumo, tratamos da compreensão dos hábitos e costumes que interferem nas tomadas de decisão dos consumidores. Esses hábitos podem variar de região para região, por isso a gestão estratégica e o planejamento de marketing devem ser adequados a cada contexto específico. Os produtos, as formas de comunicação, de distribuição e até mesmo preço podem ser ajustados de acordo com as variações das culturas de cada local. Dentro de toda cultura existem subculturas, que são pequenos grupos com características próprias de crenças e comportamentos. E muitas vezes elas podem se posicionar como opostas às culturas dominantes. Por isso é importante identificar o seu público-alvo e ficar ligado nas mudanças de comportamento dos seus clientes. A interferência da internet e das mídias sociais também é um fator de atenção. Hoje, os consumidores cada vez mais usam as redes para buscar informações antes de realizar suas compras, procurando indicações e resenhas sobre produtos ou serviços que pretendem adquirir. Na mídia tradicional, quanto mais a empresa expõe seus produtos, melhor são os resultados das vendas. Já na mídia digital, o usuário vai em busca do que deseja e se um produto não agrada, ele irá procurar por um substituto. É por isso que muitas empresas têm investido cada vez mais em mídias digitais. Mas só essa ação ainda não é suficiente para cativar o público. Os consumidores também passaram a exigir transparência, qualidade e preço justo das empresas, que precisam se adaptar para obter vantagens competitivas frente aos concorrentes. Para aprimorar seus serviços e produtos, as marcas usam as plataformas online para consultar preferências e hábitos dos consumidores. Assim, elas podem utilizar novas formas de se comunicar, utilizando linguagens adequadas para cada tipo de público. Essa relação mais próxima entre marca e consumidor busca promover experiências e interações diretas que se fortalecem no momento da tomada de decisão. Os estudos da inteligência de marketing estão em constante transformação. Pesquise mais sobre o assunto e mantenha-se sempre atualizado. Até mais!